Muito bem, pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 7, para o segundo ano do ensino médio. Hoje a aula é sobre globalização e migrações. Vocês podem perceber que eu já até grifei o tema. A habilidade a ser desenvolvida nesta aula é avaliar as consequências do fechamento das fronteiras dos países de maior desenvolvimento econômico. Gente, eu queria ressaltar para vocês a definição de refugiado. Na aula de hoje, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre refugiado. Mas é importante ressaltar que nem todo migrante é um refugiado. A Organização das Nações Unidas já definiu claramente quando uma pessoa pode ser considerada refugiada. A pessoa, para ser considerada refugiada, precisa declarar oficialmente que se sente perseguida pelo Estado da qual tem a nacionalidade. Essa perseguição pode ser por motivações de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas e que ausentou-se de seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Entretanto, o processo jurídico de reconhecimento da pessoa como refugiada não é tão simples. É preciso provar algumas questões para que ela seja de fato aceita na condição de refugiado, ok? Uma coisa muito importante, por que a gente hoje em dia fala tanto de migração e fala tanto de refugiados dentro da geografia? A gente observa que com a globalização, o desenvolvimento tecnológico foi aumentando, foi se ampliando, o que é ótimo. Esses desenvolvimentos tecnológicos proporcionaram avanços gigantescos nos meios de transporte, como, por exemplo, o surgimento de meios de transporte mais rápidos, com uma capacidade maior, o que é excelente para a gente. Isso acabou ajudando também a intensificar não só o deslocamento de mercadorias, cargas, mas também ajudou a intensificar os movimentos migratórios nas mais diversas partes do mundo. Dentro das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, existe um órgão que se dedica especialmente à questão dos refugiados. O órgão chama-se Acnur. A tradução da sigla significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. De acordo com os dados que eles publicam, muitas pessoas que são refugiadas são por conta de conflitos nacionais. Conflitos esses que acontecem nas mais diferentes partes do mundo e que vêm aumentando. E por isso o número de refugiados também vem aumentando. A Acnur divulgou um dado alarmante, que é o fato de que estima-se mais ou menos 60 milhões de pessoas, quase 60 milhões de pessoas vivendo nessa situação de refúgio. E o dado mais grave ainda, mais da metade desses refugiados é menor de idade. Ou seja, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, o que é muito complexo. Já não bastasse essa situação triste e caótica dos refugiados, eles ainda enfrentam problemas quando chegam no local onde eles procuram asilo. Que tipo de problemas eles enfrentam? Eles enfrentam diferenças culturais, eles lidam com dificuldades com o idioma, eles têm que buscar emprego e existem casos em que as pessoas sofrem xenofobia, que é a aversão contra os estrangeiros, praticada por parte da população residente do local de destino, ou seja, do local que recebeu o refugiado. Além disso, muitos acabam não conseguindo legalizar a situação no país de destino e eles passam a viver como pessoas sem pátria, ou seja, apátridas
ou, o que na maioria das vezes acontece, pessoas que vivem na clandestinidade. É importante ressaltar que a grande maioria das justificativas de refúgio são a ocorrência de guerras. Aí a gente pode pensar o seguinte: nossa, Daiane, então as migrações estão aumentando, os pedidos de refúgio estão aumentando. E os países de destino? Como que eles reagem a isso? De diversas formas. Existem países, como é o caso da Alemanha, que atraem mais imigrantes para o seu território. Porque para esses países que atraem imigrantes para o seu território, é importante aumentar a população economicamente ativa. E para isso, eles se utilizam da mão de obra, da força de trabalho dos imigrantes. É o caso da Alemanha, né, que eu falei para vocês, porque na Alemanha, a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, do número de filhos por mulher, fez com que o número de jovens diminuísse e, consequentemente, diminuísse também a população economicamente ativa, o que gerou uma pressão sobre o sistema de seguridade social, porque aumentou a população inativa, ou seja, a população aposentada, idosa. Diante disso, os migrantes foram vistos, então, como uma possibilidade de aumentar a população economicamente ativa e também aumentar a taxa de fecundidade do país. Então, nesses casos, esses migrantes são recebidos de forma mais amistosa. Mas há outros casos em que os países tentam de todas as formas possíveis evitar a entrada de novas pessoas. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos com o seu vizinho México. Como a própria foto mostra, há uma tentativa de os Estados Unidos reforçarem a segurança na fronteira com o México, tentando evitar ao máximo a entrada de mexicanos nos Estados Unidos. Temos também o caso do Reino Unido, que em 2016, a maioria da população do Reino Unido, 51%, votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Muitas pessoas que votaram a favor dessa saída do Reino Unido da União Europeia argumentaram que estavam votando para sair da União Europeia para que o Reino Unido tivesse a própria autonomia na hora de elaborar sua política migratória. E essas pessoas que votaram pela saída da União Europeia normalmente são pessoas que defendiam uma política migratória mais restritiva, ou seja, que dificultasse mais a entrada de migrantes no território. Aí a gente pode pensar, por que as pessoas não querem migrantes em seu território? Existem várias justificativas. Algumas fazem sentido, outras não. Por exemplo, o aumento de gastos com serviços públicos para a nova população. Isso vai acontecer? Claro, porque essas pessoas que chegam são pessoas e merecem ser tratadas também com dignidade. A possibilidade de que os serviços sejam precarizados para a população local por haver maior número de pessoas a atender. Não necessariamente. Não necessariamente os serviços serão precarizados. É preciso aumentar os gastos com serviços públicos para que esse serviço não seja precarizado. Então, não é uma obrigatoriedade que a precarização venha. A possibilidade de que os migrantes tomem vagas de emprego que antes seriam destinadas à população nacional. Na maioria das vezes, isso não acontece. Na maioria das vezes, os imigrantes vão ocupar vagas de emprego que são desprezadas pela população nacional, sobretudo por serem vagas de trabalho que exigem um esforço físico maior e tem menor remuneração. Então, na maioria das vezes, a população local já não queria essas vagas que serão ocupadas pelos imigrantes. Existem também pessoas que argumentam que têm medo de atentados terroristas, o que também é injusto de certa forma, porque entre os imigrantes, a grande maioria não pratica atentados terroristas. A grande maioria é pacífica, a grande maioria só quer viver bem, com dignidade, sem ter que fugir por conta das guerras. E tem aquelas pessoas que defendem uma sociedade homogênea,
ou seja, são contra a diversidade cultural. Eu diria que essas pessoas são pessoas, inclusive, preconceituosas, porque a diversidade cultural não é algo ruim, ao contrário, é algo positivo, né? Então, só reforçando algumas coisas importantes. As migrações, elas podem ser muito positivas, porque elas vão proporcionar encontros culturais, encontros de raças, credos e religiões. E a gente aprende com o diferente, a gente evolui com o diferente. Mas, como eu disse, infelizmente, isso não acontece sempre, haja vista a existência de xenofobia, sobretudo em países ricos e desenvolvidos. Conforme a gente já viu, a xenofobia é praticada por pessoas que têm aversão ao estrangeiro, aversão à cultura, à raça, ao credo ou à religião do estrangeiro. A xenofobia, como qualquer tipo de preconceito, deve ser combatida. Fiquem de olho aqui no canal, porque amanhã eu vou postar a aula de correção da semana 3. Tchau!